Fala, rapaziada, nesse último fim de semana nós não tivemos rodada do torneio Ronan Ferreira, porém há 2 semanas atrás nós gravamos com o Dinei antes do jogo de Máfia e Estância nas quartas de final. Então fica aí pra vocês toda a nossa resenha com o Dinei e daqui 2 semanas a dupla dinâmica Bernardo Castelar e Lucas Tesouro Calazan estarão lá na Expo Minas para gravar o Araxá Rodeio Show pra vocês. Todo o conteúdo lá da arquibancada e entrevista com os peões que vão disputar o rodeio também. Então fiquem ligados agora pra vocês aí, eu e Jonathan Gordinho com a entrevista do Dinei. Tamo junto. Começando mais um Varzeando por aí, eu sou o Bernardo Castelar, diretamente da Rua Modesto Cristino Filho, 211, Bar do Bolão, que hoje, incrivelmente, ó, tá patrocinando 2 águas. Ele falou que 3 não dava porque apertava muito o orçamento. Rapaziada, começando mais um Varzeando e o convidado de hoje para lá de especial, para muitos, o melhor goleiro do futebol amador de Araxá. Com vocês e para vocês, meu parceiro, Dinei. Tamo junto. Tamo junto. É um prazer. E ele mais uma vez aqui, ó. Ele, The Big Man, o maior homem de todos os tempos. O maior homem? Jonathan Gordinho. Emplacou isso aí, o Wilton emplacou, né? Emplacou, né? The Big Man, né? Rapaziada, trouxemos o Dinei aqui hoje para falar simplesmente do tricampeão do Guralão, bicampeão amador, 3 Taças Cidade, muitos outros títulos que vocês vão conferir aqui hoje. Dinei, vamos lá, você começa a sua carreira lá em 1998, né? Isso, primeiramente uma satisfação enorme estar aqui no Tempo do Futebol, que é o Bar do Bolão aqui. Recordações que eu vi, que eu participei e que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá doido. Então, eu comecei no Araxá muito novo, com 15 anos, em 98, né? Uma fase difícil, porque era amor à camisa, né? Não tinha dinheiro. Então, foi ali que eu comecei a caminhar no futebol, que eu comecei a aprender o que me levou até hoje no mundo do futebol. Assim, você pegando, quando você foi muito novo pro futebol profissional do Araxá Esporte, né? Tinha 15 anos, 16 anos? Eu tinha 15 anos, eu falo assim que eu não tive base, né? Ninguém me ensinou, porque aquela época era uma coisa muito de boleirão, né? Era o futebol raiz de verdade, então não tinha treino físico, o físico era só corrida, o treino tático era muito pouco, o técnico era muito pouco. Então eu peguei uma fase dura de ensinamentos, porque com a minha idade, 15 anos, para pegar os boleirão de 20, 30 anos, para mim foi uma fase complicada. Antes de você ir pro Araxá Esporte, no mesmo ano de 1998, você chega a jogar o amador, chega a jogar os juniores pelo Santa? Isso. Eu comecei minha carreira de futebol de campo no Santa Terezinha, né? Com o Ronan, até mesmo esse campeonato que está acontecendo, o Ronan Ferreira, ele foi meu primeiro treinador no Santa Terezinha. Eu comecei lá, joguei um júnior e um amador. E nesse mesmo ano, o Manga, que era o treinador de goleiros do Araxá, me viu e me levou para 4º goleiro do Araxá Esporte. Já foi uma experiência tremenda, né? Isso. E nesses júniors que você joga no Santa Terezinha, vocês chegam? A gente chega na final, né, com muito custo, e até o seu pai, o seu bolão, entrega o nosso time na final e a gente perde por 1-0. Jogador do presidente? Jogador do presidente. O treinador não queria, mas o presidente escalava. Aí com 15 anos você já se destaca tanto no junior do Santa que eles já te puxam pro amador e recorrentemente o Manga já te puxa pro profissional do Araxá Esporte. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, assim, no futebol, né? Uma coisa que era por brincadeira, foi tornando séria, e isso aconteceu. Fiz um bom júnior, até pela minha idade, fui pro amador, jogava, ficava no banco, jogava, e com isso eu joguei um jogo no estado, uma preliminar do Araxá Esporte, o treinador me viu, o Manga, e me levou para treinar lá. Te levou para treinar no Araxá Esporte, e do Araxá você faz muito teste, né? No Araxá era o Moraes, né, que eu acho que o Araxá perdeu muito quando o Moraes morreu. Se o Moraes fosse vivo até hoje, eu acho que o Araxá Esporte estava em outra situação, né, estava bem melhor. E ele, como gostava muito de futebol, gostava de ajudar nós, que éramos a prata da casa, sabe, levou a gente para o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético, para fazer várias avaliações, só aquele que levasse o pacote, né, eu, Edinho, Marcos Leandro, o Bruno. Para ficar ele queria que faça todos. Ficasse todos. E, infelizmente, nem todos tinham muita qualidade para ficar. E eu nessa barca, eu fiquei e, como, consequentemente, os outros não ficaram, eu tive que retornar ao Araxá. Essas peneiras eram como? Era um teste de um dia só? Não, a gente ficava lá 1 semana. Como ele tinha entrado nesses clubes, a gente conseguia ficar 1 semana para treinar com as categorias, uma categoria acima, para mostrar a qualidade. Mas, infelizmente, como era o pacote, nem sempre ficou. Dinei, o que você pode passar pro
nosso telespectador a experiência, por exemplo, de ficar uma semana no CT. Era no CT do Caju já? Já, Você era foi no lá CT do Caju. No Atlético Paranaense, um clube que já tinha uma relevância tão grande, um menino de 16, 17 anos, vendo a oportunidade da vida dele e às vezes tendo esse sonho frustrado. Saindo de casa, né? Saindo de casa, né? A outro estado. É igual eu falei, com a coisa que começou como brincadeira, começou a ficar séria. Então, quando você vai para um patamar maior de um clube, com estrutura, com qualidade, com treinadores, você dá sua vida para ficar, né? Eu acho que eu fiz de tudo, consegui ficar, apesar do frio, que o frio de Curitiba é complicado, para quem mora aqui em Araxá, que é um calorão danado, sabe? Consegui mostrar o meu melhor, só que, infelizmente, não ficou, sabe? Não fiquei. E a gente fica chateado, magoado, mas a gente pega aquela sintonia de lá, a gente pega aquela vontade que os goleiros tinham lá pra gente voltar pra cá e continuar fazendo para que nas próximas oportunidades a gente conseguisse fazer melhor. Aí também teve a experiência de fazer teste no Cruzeiro e no Atlético. No Cruzeiro e no Atlético não tinha muita estrutura, porque estava começando, era mesmo na Toca da Raposa, mas o CT do Atlético Paranaense sempre foi melhor. Sempre foi melhor que os grandes aqui de Minas? Sempre foi melhor. Sabe, pela estrutura, até mesmo pelo padrão de Curitiba, que é um padrão melhor, e financeiro que eu falo. Mas assim, todos os clubes que eu passei, eu tive a chance de captar alguma coisa para minha carreira, para me valorizar, para me treinar melhor, sabe, para ser hoje quem eu sou. Nessas passagens, teve algum treinador que estava lá, que hoje é consagrado ou não? Alguma peça desses times? Não, tinha treinadores que estavam lá, que era o Vantuil Rodrigues, que rodou muito tempo aí no interior de São Paulo. Aqui no interior de Minas também, estava no Berlândia, sabe? São treinadores que passaram na minha vida, que às vezes eu encontro e a gente até conversa. Troca ideia. E depois de fazer a peneira nesses 3 grandes, você acaba retornando para o Araxá Esporte, né? Aí eu retorno para o Araxá, porque o Araxá já estava já começava a capengar, né? Crise financeira. Sempre capengou o Araxá, né? O Araxá sempre capengou. Não, teve fases áureas, mas aí começou a capengar financeiramente e começou a usar a prata da casa. Sabe, foi um ano assim de muito aprendizado para mim, porque eu não tinha treinador de goleiro, que treinava eu e os outros goleiros, então eu errei muito, falhei muito nesses jogos, porque eu não tinha quem me ensinasse, quem falasse, quem me corrigisse. Mas igual eu falo, isso foi muito importante na minha carreira, porque muito novo ainda. Muito novo, sabe? Eu sempre pegava rabo de foguete, com muita pressão psicológica, e isso me ajudou a crescer. Eu falo assim, o Araxá foi uma escola para mim. Foi uma escola para mim, para que quando eu cheguei nos times maiores, que eu joguei no profissional, aí eu pude entender realmente o valor de ser um bom goleiro. E nesse que você falou que teve algumas falhas aí, rabo de foguete, o pessoal da cidade, a torcida, tinha paciência, porque é da cidade ou não? Não tinha goleiro. Ninguém tem paciência com goleiro, né? Ninguém tem paciência com goleiro. O goleiro tá ali para defender, sabe? Igual eu falei, o goleiro é o anti-herói do futebol. É o anti-herói. Jovem Gans cornetava já. Cornetava, xingava, falava que eu era ruim, piruzeira, sabe? E não é só a técnica e o físico, é o psicológico. O goleiro tá atrás, a torcida tá atrás, xingando, te cobrando, falando. E eu, como era da cidade, era pior, porque quando eu falhava nos jogos, eu não podia sair na rua. Todo mundo te conhecia, né? Todo mundo conhecia, todo mundo conectava. Eu lembro que eu estudava à noite, eu nem ia na aula. Faltava a aula, porque os meus amigos... muito novo, né? Você tinha o quê? 18 anos? 18 anos, sabe? E, então, falava, conectava, sabe? Isso, igual eu tô falando, acho que tudo na vida tem um aprendizado. E se você for pegar um jogo seu marcante com a camisa do Araxá Esporte, o que mais te marcou, assim? Foi Araxá e Patrocinense, lá em Patrocínio. Um jogo à noite, quando o Johnny machucou, a gente tava perdendo de 1-0, aí o Johnny machucou. Aí eu entrei nesse jogo. Aí eu peguei até pensamento nesse jogo. Aí foi que me alavancou mais para pegar confiança, para pegar moral com a torcida. Eu acho que esse jogo é inesquecível. Esse é o primeiro da sua carreira? O primeiro jogo da minha carreira foi Araxá e Nacional, lá em Uberaba, que mesma coisa, o Johnny começou jogando, machucou e eu estreiei. Entra o Dinei. E eu peguei um pênalti nesse jogo, e nós empatamos de 2-2. Se estreia profissional, você pega um pênalti? Pega um profissional. Nem dormiu de noite. Nem dormiu, é pra mim. Que lá pra mim foi o auge da minha carreira, sabe? Não esquece nunca mais. Nunca mais. E estrear profissionalmente pelo clube da sua cidade tem um peso também, né? Ah, não, é claro. Isso, é pressão da torcida, é pressão pelo time que você gosta, que você aprendeu a gostar, sabe? Que você vive. Então isso eu acho que a gente tem que dar mais valor na cidade pelos outros clubes que você já jogou. Saindo do Ganso, vai para Montes Claros? Vou para Montes Claros, quando o Romero, que era o treinador de goleiro, que é tio do Bernardo, do lateral, e me levou para lá, para ser terceiro goleiro.
Aí como eu tava aqui, eu falei, não, vou pra lá, vamos tentar. Cheguei pra lá, eu joguei poucos jogos. Poucos jogos. Eu acho que eu joguei 1 ou 2 jogos. O Montes Claros estava numa fase alta, primeira divisão, mas estava no banco, sempre vendo Cruzeiro, Atlético, participando, pegando experiência. E depois de Montes Claros, eu fui para Napolina. Foi onde que eu falo que realmente começou a minha carreira. Deu um boom? Que deu um boom na minha carreira. Eu falo assim que Deus é muito bom para mim. Eu cheguei lá como terceiro goleiro para disputar a Série B do Brasileiro. Não era nem Série B, era Copa João Avelange. Ah, em 2000? 2000, Copa João Avelange. E eu era terceiro goleiro. Fui lá para ser terceiro goleiro, para tentar jogar. Aí, primeiro jogo, primeiro goleiro quebrou a perna. Fui pro banco. No segundo jogo, o goleiro deu estiramento. Corta. Aí... Aspas do Diniz. Deus é bom. Eu tô rindo por causa disso. Deus é muito bom pra mim. Aí eu comecei a jogar. Joguei o campeonato inteiro. Era quantas rodadas na época, Dinei? Não, eram 20 times. 20 Era times. dividido. 20 times. A Copa João Avelange era muito grande, era muitos times. Foi o time todo do Brasil. É. Aí eu joguei 20 times. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Joguei Canto Remo, Paysandu, Náutico, Fortaleza. Mas eu bobo da roça. Rodando o Brasil Rodando o todo. Brasil inteiro, andando de avião, coisa que o futebol Proporcionou. me proporcionou. Sabe, nunca sonhei com isso. Aí eu vi que a coisa estava ficando séria. Sabe, foi aí mesmo que você começa a tem que dar valor, tem que valorizar, tem que treinar mais, Cuidar, tem que dedicar né? mais, cuidar mais. E eu só saí quando eu tomei meu terceiro cartão amarelo, que os outros goleiros já estavam tudo pronto para voltar. Não. Só que como eu estava voando, pegando tudo, o treinador não me colocava, o treinador estava me bancando, e o presidente querendo que colocasse os outros. Não, ele vai ficar. Aí eu lembro que eu tomei o cartão contra o Paysandu lá em Belém. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me dá o cartão, seu juiz, não me dá o cartão, porque se você me der o cartão, eu não volto nunca mais jogar. Batata. Dito e feito. Me deu o terceiro cartão, não voltei mais. O treinador queria... O treinador te mantinha e o presidente queria colocar seus Ele outros. queria colocar os outros, porque os outros recebiam 10 mais, o 10 valor vezes. 10 vezes mais do que eu. E eu, molecão, recebendo pouco e jogando, titular absoluto, com moral com a torcida. Mas infelizmente eu tomei o terceiro cartão amarelo, não voltei mais. Não voltou mais. Dessa Copa João Avelange, né? Dessa Série B, o que você tira de melhor proveito? Você falou, né? Uma pessoa simples, humilde, do interior de Minas, rodando o Brasil, viajando de avião. Isso tudo fica de bom proveito. Mas o que foi que mais te marcou naquela temporada de 2000? Eu acho assim que foi foi o boom da minha carreira, sabe? Foi um menino que jogava só interior de Minas, com um time pequeno, jogar contra o Náutico na Curuzu, lotado. Na Curuzu não, o Náutico nos aflitos. Nos aflitos. Lotado mesmo. Aquilo lá pra mim, assim... Pulsando. Eu falei, nunca tinha visto um negócio daquele. Nunca Deu uma tinha tremida na visto. perna? Dá, né? Sempre dá, né? Você fala dessa Copa João Avelange, um dos jogos mais especiais foi esse do Náutico. Foi esse do Náutico. Porque a gente ganhou lá dentro de 1-0. E eu fechei o gol mesmo, igual eu tô falando. Enquanto a gente sentir, eu falo isso até hoje pra mim, enquanto você sentir medo, não é medo, é ansiedade, aquela borboleta na barriga, aquele negócio, é porque você quer jogar. Tá valendo a pena ainda, Tá né? valendo. A partir do momento que você entra aqui, você pode parar. Perde o tesão de Perde jogar. o tesão. Então, nesse jogo lotado, a gente precisava ganhar. E graças a Deus, isso aconteceu. Eu consegui jogar, consegui desenvolver. Foi onde que nosso time alavancou e conseguiu chegar numas quartas de final. Chegou nas quartas de final de daquele ano? Avelange. Quais que sobem? E pega quem? Aí a gente pegou, foi o Desportivo do Espírito Santo. Esportivo? É. Mas isso aí você já não tava jogando mais? Não, aí eu já fui pro banco. Não machucaram de novo? Aí voltou, mas aí eu fui pra segundo goleiro, né? Aí não me desceu pra terceiro, não. Já fiquei reserva imediato. Aí depois que você sai da Anapolina, começou a sua aventura no interior de São Paulo, né? O Vica era meu treinador no Anapolina, me levou para o América de Rio Preto. Para o América de Rio Preto, pra gente disputar uma Série A2 do Paulista. E um time forte, um time que pagou, que valorizou, mas o time não deu liga. Não deu liga e jogamos, não ganhamos. Aí começou, o treinador saiu, chegou outro, como chega outro treinador, quer outros jogadores, traz outro goleiro. É o estilo de jogo dele, né? É o estilo de jogo dele, que o futebol é desse jeito, o goleiro é cargo de confiança. Então o treinador traz quem ele confia. E mesmo assim você continua ainda, você vai lá pro ladinho, né? Eu vou lá pro ladinho. Eu joguei 2 anos no América e... Lá pra Mirassol. Pra Mirassol. Aí o Mirassol tava... Maião. Aí o Mirassol tava querendo se reestruturar porque tava com
pouco de dívida, conseguiu pagar a dívida e estruturou, porque lá tem gestão, por isso que está hoje como que está. Tem gestão, tem organização financeira, eles não te pagam mais do que você pode receber. E fui para disputar eu estava no A2, aí voltei para disputar uma A3. Aí fez um time bom, um time de molecada, um time brigador, copeiro. E nós subimos da A3 para 2 e para 2 para 1. Aí direto, bateu? Direto, batendo direto. Aí eu falo futebol, joguei A3, A2, chega a 1, chegou o treinador. Aí o treinador faz o quê? Traz o goleiro dele. Traz o goleiro dele. Aí o Dinei sai, vai pro banco. No Mirassol você joga essas 3 temporadas? Joguei as 3 temporadas. Quantos jogos mais ou menos tem na carreira, Dinei? Tem mais ou menos? Ah, não sei, mas eu nunca contei isso, mas contando hoje até com o Amador vai ter mais de uns 800 jogos. Mais de 800 mais jogos? de 800 jogos. Não é jogo pra caralho. Tá doido. Igual falando assim, que hoje eu jogo até hoje. Eu tava contando, eu tenho mais de 30 anos de futebol. Jogando? Jogando, treinando, condicionando. Toda semana, né? Toda semana. Já teve alguma lesão grave na carreira, Dinei? Já, ixi, um monte, ó. Já quebrei os dedos tudo da mão, já quebrei os dedos, ligamento de ombro, já tive torção de joelho, sabe? Já, que mais que eu tive? E qual dessas aí você fala que mais deu uma balada psicologicamente? Foi quando eu rompi o ligamento do ombro. E era profissional ainda? Já era amador? Não, já era amador. Porque quando você tá ficando mais velho, você tem uma lesão quanto mais velho, é mais difícil de voltar. Sabe, eu pensei que ia voltar com mais dificuldade, mas você dá valor quando você tá sem, né? Então, futebol hoje pra mim, eu falo, por que você tá jogando até hoje? Você é velho, você é ruim, o povo gosta de cornetar, não gosta de falar bem. Não, o pessoal, a gente tem um quadro aqui que a gente vai falar mais tarde, eu respondo ao qual o pessoal mandou as perguntinhas. É só os malas. Sabe, igual eu fico falando assim, que hoje futebol pra mim é terapia, sabe? É uma fuga da minha vida, da minha ansiedade, do meu sufoco. É uma coisa pra me acalmar, pra me tranquilizar, porque dentro de campo eu me transformo. É igual você falou, quando tiver as borboletas no estômago ainda, sempre vai. Sempre vou conseguir jogar. Aí eu falo, eu tô jogando, quanto a cabeça mandar e o corpo fazer, tá ótimo. Fera demais. Tá, aí depois disso também você foi só arrastando lá no... Foi desanimando, né? Isso, aí depois, porque antes eu fazia contrato de 2, 3 anos, e depois do Mirassol, da 1 que eu fui pro banco, eu comecei só a fazer contrato de 6 meses. E eu já estava formado, eu estudei em Rio Preto, formei em São José do Rio Preto, formei em Educação Física. E contrato de 6 meses aqui, eu vou para lá. Contrato de 6 meses para cá, eu vou para cá. Aí eu fui pro São Carlense. Aí fiquei lá 6 meses, o time não conseguiu... Não deu liga, não conseguiu fazer o que a gente estava esperando, 6 meses. Aí depois fui pro Atlético Monte Azul, também fez um campeonatinho bom, só que uma cidade sem estrutura, time sem estrutura, campo sem estrutura, alojamento sem estrutura, 6 meses. Aí me broxou de vez. Aí eu falei assim, aí... Você tinha quantos anos, Dinei? Aí eu já tinha... Foi em 2019, tinha 30 anos. Não, 2009, né? 2009, isso mesmo. Sabe, eu tinha 31 anos. Eu falei, não, tem que parar, tem que procurar alguma coisa certa pra minha vida, sabe, pra me estabelecer. Tinha um dinheirinho guardado, futebol me deu um dinheirinho, consegui comprar algumas coisas. Fiz um pezinho de meia. Só que nesses times eu tava ganhando pra sobreviver. Certo. Entendeu? É a realidade da maioria do jogador. Tava ganhando pra sobreviver. No Anapolino eu ganhei dinheiro, no Rio Preto, no América eu ganhei dinheiro, no Mirassol eu ganhei dinheiro. A partir de lá... Só foi sobrevivendo. Só foi sobrevivendo. Eu falei, não dá pra mim, eu vou procurar. Como eu já tava formado e eu já tinha algumas propostas pra voltar pra trabalhar como educador físico aqui, aí bateu certo. Dinei, você bateu nesse ponto financeiro aí. O jogador profissional, se ele tiver minimamente a cabeça, ele consegue fazer um pezinho de meio? Depende do clube. Depende do clube, Entendeu? Eu acho que hoje 80% dos clubes, os atletas vão para tentar sobreviver e para tentar arriscar uma coisa para algum time maior. Né? Para um time maior. Eu falo que na minha época era mais fácil você aparecer no mercado. Porque não tinha tanto empresário. Seu empresário era você mesmo. Se você conseguir jogar bem, aparecer, você conseguia subir, galgar degraus. Agora, hoje não. Hoje o empresário ruim coloca jogador bom em qualquer lugar.
Eu te perguntei se é a diferença mesmo. Mas e quando você voltou pra cá? Você falou que recebeu proposta de educação física. O Gans também, que tava jogando em 2010 e 2009 ali, não bateu na porta, Bateu na porta, eu falei assim, eu já sabia que ia ser mais 6 meses de sofrimento, que eu ia lá, que não ia receber, como que era a situação. Aí eu falei, não, eu já tô aqui, as coisas já estavam encaminhadas para entrar na prefeitura, para me trabalhar, uma coisa mais certa. Aí não tem como, aí falei, infelizmente não tem como. Mas a essência do futebol fica na gente. Aí esse ano foi duro para mim. Os 2009 separaram de não ter nada, de não aparecer nada. Sabe, foi um ano complicado pra mim. Complicado. Aí, antes da gente entrar na sua chegada do Dini em 2010, sabe o que a gente vai fazer agora? Puxa aí a vinheta, editor. Pergunta, pinga, fogo. Não, errei o quadro. Puxa a vinheta, editor. Responde ou corre com o Dinei. Vamos lá então. Responde ou corre com o Dinei. Separamos algumas perguntas aqui pro Dinei. A primeira... Vamos ver qual que eu vou escolher pra ser a primeira aqui, ó. Do Clisma. Figura onipresente aqui no Varziano por aí. Qual jogador que você acha muito bom, mas que enfrentou e viu que era bem fraco? Não vale responder o Gelé. A gente tem que falar o milagre, mas não pode cortar o santo. Não pode cortar o santo, né? Acho que o que mais tem hoje é isso. É jogador que se acha, que se gaba o jogador, mas infelizmente não tá jogando nada. Joga nada. Algum ruim aqui, a gente falou pra você, jogou na onde? Já, um monte. Pergunta pra ele, porque ele deu uma voadora no Eldinho na final do Bralão de 2023. Quem perguntou ele? Eldinho. Mas eles acham assim que goleiro é só defender bola. Mas eu falo assim que goleiro é a posição que mais se atualizou nos últimos 10 anos. Hoje o goleiro repõe com o pé, repõe com a mão, consegue segurar o jogo. E naquele gol do Eldinho, se eu deixasse o jogo continuar do jeito que o time dele estava em cima da gente, a gente ia perder o jogo. E eu falei assim, eu vou ter que parar esse jogo de qualquer jeito. E a única maneira que eu tinha é arrumar uma confusão ali na hora. E arrumou. E arrumei, eu dei um carro nele, ele caiu e todo mundo entrou em campo. Falei, conquistei o que eu queria. Conquistei o que eu queria. Aí o jogo esfriou, acalmou, todo mundo... Aí acalmou, aí a gente conseguiu levar o jogo, ganhamos, fomos campeões. Voltou. Aproveitando dessa pergunta do Dinei, que ele cita da cera. Toalha? Quem faz mais cera? Ele ou a abelha? Não, eu acho que... Quem é seu fama aí na cidade, Dinei? Não, mas... Sua toalha, sua garrafinha garrafinha d'água, bate o pé na trave. Mas tem que levar, eu acho assim que isso é mandiga, é tradição. Mas igual a cera faz parte do futebol. Hoje no futebol moderno, ó, o Flamengo lá tá fazendo cera, agora o Carlos Miguel fez uma cera, demorou 1 minuto pra bater o Tite de Bento. É futebol, gente, futebol é assim. Ó, essa aqui é do nosso parceiro, já vi aqui no Presidente também, Canídia. O Marco Júnior beijou na boca dele no final do Ruralão de 2023. Voltou pra máfia por causa disso? Não, vai cair não. O Marco Júnior é meio doido. Ele é totalmente descompensado e foi uma falta do bis, acabando o jogo lá, ele bateu lá no cantinho, eu fui lá, peguei e fui fazer a cera. Aí o Marco Júnior pulou em cima de mim e me beijou. Eu falei assim, que é isso, Marco Júnior? Aí eu levantei na hora, que é isso, Marco Júnior, tá doido, rapaz? Não, o Marco Júnior é parceiraço, ele é meio doido, mas gente boa. Estão juntos da máfia novamente esse ano, né? Novamente. Ó, pergunta do Felipe Silva, também sempre manda pergunta aqui pra gente. Ó, primeiramente, uma pergunta séria aqui pro Dinei. Uma? Pergunta qual o segredo dele continuar jogando em altíssimo nível ano após ano. Igual eu falo, tem que gostar do que faz, tem que treinar. Eu treino muito, eu treino 3, 4 vezes por semana, eu me dedico, eu deixo de fazer muitas coisas para poder jogar o futebol de qualidade, porque eu falo que eu tenho um nome a zelar. Eu sou professor de educação física, eu sou treinador de goleiros, então eu tenho umas 200 crianças que eu inspiro elas. Pela minha posição de treinador de goleiro, como homem, como cidadão. Então, se eu for no campo para ser mais um, como que eu vou cobrar um goleiro meu? Como que eu vou cobrar um goleiro meu se eu não for o melhor? Então, eu dedico, eu cobro, eu treino, sabe? Igual eu falo, é uma terapia para mim, mas eu tenho que ser o melhor. Isso é um íntimo da pessoa. Sabe quem que foi aluno dele? Lucas Rogério, nosso fã. Lucas Rogério, famoso? Jogou com ele lá no CRAS. Nosso amigo, nosso parceiro aí. Lucas Rogério, famoso. Vou falar, famosos filmes. E para encerrar aqui agora, pergunta também do sócio do programa, Camu. Pergunta não, né?
O Camu, ele não entendeu muito o nome do quadro, responde ou corre. Ele mandou uma dedicatória pro Dinei. Famoso, chato, necessário. Uma lenda viva. The best goalkeeper. Que isso? Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Ah, não. Mas eu falo assim, eu gosto mais, né? Eu amo ser goleiro. Eu amo ser goleiro. Tem gente que gosta de academia, tem gente que gosta de bicicleta, tem gente que gosta de beach tênis. Não, eu gosto de goleiro. Eu gosto de ser goleiro, eu gosto de treinar, eu me dedico. Igual eu falo, quando eu entro no campo, eu quero ganhar. Não importa como. Até no para o ímpar. Até no para o ímpar, eu quero ser campeão, eu quero ganhar. E eu tento embutir nas pessoas isso, essa minha vontade, essa minha dedicação, para passar para eles. Eu acho que eu estou conseguindo. Os quatro campeonatos que eu disputei, os últimos, eu consegui botar isso na cabeça deles. Voltei para a máfia agora, vi outra máfia. Outra máfia. Da que você sai? Eu vi outra máfia hoje, da que eu estava antes. Essa máfia de hoje está triste, está desmotivada, está com preguiça. Eu já cheguei dando duro em todo mundo, xingando todo mundo, cobrando, porque o time que a máfia tem que ser campeão. Tem que ser campeão. Não vive os melhores momentos, a maior do Rural. Não vive. Então tem que transformar isso, tem que motivar os caras. E eu, pela minha experiência, pela minha idade, eu tenho que passar isso para eles. Tem essa responsabilidade a zelar. E essa obrigado a todos os nossos telespectadores que mandaram perguntas pra gente. E agora a gente vai lá pro ano, a gente volta 16 anos atrás, a gente vai lá para 2010, quando você começa a sua carreira como jogador de futebol amador lá no Dínamo, né? Isso, eu voltei, igual eu falei que 2009 foi uma fase difícil para mim, porque mude de cidade, mude de profissão, mas aí, igual eu falei, a essência do futebol tá em mim. Eu queria jogar em algum clube, e como eu cheguei no meio de 2009, não deu para entrar em time nenhum. Então, em 2010, eu consegui voltar pro Dínamo. E era uma das principais potências. Era uma das principais potências. Era quando o amador era... Jeff, Tigrão, Grey. Isso, era o top dos top. Tinha 7 times que podiam ser City, que podiam ser campeões, sabe? Então era disputava com o campeonato de Uberaba, campeonato de Uberlândia, sabe? Os jogadores que hoje até jogam, estavam no topo mesmo, voando. Então era um campeonato bem complicado. E igual eu falei, aí eu cheguei no Dínamo e o time já era uma potência. Aí agregou mais valor e a gente conseguiu jogar, ser campeão. E chegamos, igual, vários títulos. Amador, Niluquezzi, 2 amadores, bicampeão amador, né? Isso, bicampeão amador. Tricampeão da cidade. Tricampeão da cidade. Qual que é esse outro aí que você falou? Niluquezzi, que era um campeonato que tinha preparatório lá no campo do Grey. Niluquezzi é como se fosse a Copa dos Campeões de hoje? Ronan Ferreira. Ronan Ferreira, tipo o Ronan Ferreira, que era no campo lá da Bung. Lá na AFA. Lá na AFA, extinta AFA, Bung. Dinei, desses 9 anos que você fica no Dínamo, o que você pode falar de experiência que você teve lá, amizade aqui no futebol amador da cidade, confronto, rivalidade e um jogo especial pra gente? Eu acho assim que quando você volta de um profissional para um amador, você tem que, igual falando, você tem que mostrar por que você estava, tem que sobrar, tem que mostrar, mas ainda mais para goleiro. Porque naquela época poucos goleiros treinavam, poucos goleiros se dedicavam, e eu cheguei para mudar isso, entendeu? Quando viram que eu voltei, quando eu treinava, quando eu condicionava, muitos começaram a fazer isso. Porque o time estava passando, goleiro menos vazado, sabe? Sempre chegando nas finais, nem sempre ganhava, mas que chegava. Batia. Mas muito... Naquela época, de 2010 a 2019, vamos lá, tem um bicampeonato do Grey, tem um bicampeonato do Tigrão. Vila também é campeão nisso aí, Jeff é campeão Vila lá também. Campeão nessa bagunça. E você viu, era tão... O nível do amador era tão alto que cada ano batia um campeão diferente. Isso, pra você ver como que era complicado. Como que era difícil, né? Era um campeonato gostoso de disputar, não tinha jogo fácil, todos os jogos eram complicados, tinham vários campos bons também, que hoje está acabando tudo. Quase não tem campo na cidade. Quase não tem campo na cidade. E primeira e segunda divisão, né? Que dá... Isso, dava muito time pra primeira e muito time pra segunda. E sempre os que subiam também batiam de frente com a gente. Mas o clássico mesmo era Dínamo e Vila. Dínamo e Vila pegava fogo? Pegava fogo. Aí tinha os trio dos Power Rangers lá, Vitor, Dalmer, Bebezão, Lineker. Arthur, o bicho pegava. E um jogo que me marcou muito foi Dínamo e Vila. Que caiu um pé d'água lá no Noriz, lá é Noriz Teixeira? Noriz Teixeira. Que era, né? O antigo campo do Vila. E choveu muito esse dia. E o campo lá, como era terra, era uma barreira. Uma barrela, você não parava em pé. E nesse jogo,
sabe? Eu fiz chover, porque tava chuvão. Você fez chover Aí eu também. fiz chover, porque o chuvão e nós ganhamos de 1-0. Foi o que levou a gente pra final. Semifinal do Amador. Semifinal do Amador. Bateu campeão esse ano ou não? Não, perdemos. Perde pro onde? Acho que foi pro Tigrão. Perde pro Tigrão. A panela do Tigrão. E desses 2 títulos que você conquista Amador lá no Dínamo, qual que você pode falar que foi o mais especial? Ah, foi especial, acho que foi o 2015. Acho que foi de 2015. Sabe? Que era um time bem azeitado, sabe? Com jogadores com qualidade, que agregavam valor. E na época também, o auge do Dínamo, acho que foi 2015. Tinha projeto, o projeto de lei de incentivo tinha no Amador. Então você tinha que treinar 2 vezes por semana, você tinha que comparecer, tinha que assinar, recebia bolsa. Então era um mini profissional. Recebia bolsa na época. Recebia bolsa também, sabe? Em 2015 tinha começado o projeto da Amapá já, quando começou a pegar todo mundo da cidade. Já começou. Aí era um mini amador. Então voltou aquele treino profissional, eu voltei a achar que eu estava num profissional. De tanta qualidade, treinador, preparador físico, fisioterapeuta. Cobrança, né? Cobrança. E jogar Amapá é diferente também, né? Amapá E Amapá viagem. Amapá era complicado disputar também, né? Na época, a aura do Amapá, porque o Amapá também deu uma enfraquecida também. Mas o Amapá também é um campeonato muito bom. Aí você vê a qualidade dos outros jogadores. Você acha que você é craque, você chega lá, tem 10 vezes melhor que você. Sabe? Isso motivava todo mundo a treinar, a se dedicar. Sabe? O máximo que eu acho que o Dino conseguiu chegar, que nós chegamos, foi numa semifinal. Cai pro Malvinas, né? Para Malvinas e para Paraibana, lá em Carmo do Paranaíba. Que a gente perde aqui de 1-0. Semifinal da Amapá? Perde aqui de 1-0. Chega lá, a gente empata de 1-1. E igual você falou, tem muita gente que vem aqui no programa hoje e fala do enfraquecimento de Araxá também em relação ao Amapá, né? Não tem mais um time pra chegar lá e jogar e disputar. Mas não é nem questão de ter time, é questão de ter jogadores. Futebol amador, ruralão, tá tudo envelhecido. Só jogador das antigas. Tem que vir uma outra geração, né? Tem que vir outra geração, mas essa geração nova não quer futebol. Quer só noite. Só quer noite, mulherada, bebida, sabe? Rede social, é muita mídia e pouco futebol, eu falo muito isso. Muita mídia. Sabe? Eu vou fazer o meu termo também, que também não tem categoria de base mais na cidade. Não tem Ano juniores. passado não teve juvenil, não teve juniores, não teve categoria de base Porque nenhuma. não acha jogador, não acha, eu tô falando. Ou, antigamente, seu Bolão, seu pai, a gente saía sábado à noite, domingo você tinha compromisso de acordar domingo cedo pra ir jogar. Não existia faltar. Não existia faltar, você ia por amor, porque você Isso aí gostava. vai de disciplina, né? Hoje, você acha que um menino que vai pra balada sábado à noite, sexta, sábado, vai acordar domingo pra jogar? Não Alô, joga. PP. Alô, PP. PP. Nós dentro do PP, ué. Por isso que eu falo que o futebol tá acabando, que os times estão enfraquecendo. Porque não acha jogador. Ninguém quer mais aquele amor à camisa, ao futebol. Eles querem jogar pelada. Por isso que eu falo, pelada. não existe mais jornalista igual o de hoje em dia, não. Que sai, vai pra balada, chega 6 horas da manhã em casa e 8 horas da manhã tá onde? Tá lá na Santa Terezinha. Gravando matéria, tomando água, comendo espetinho, fazendo a alegria da rapaziada, né? Isso aí. A gente tem 9 anos no Dínamo, aí veio pandemia. 2020, fica parado 2020, 21. 22 você volta, mas aí você já volta pro Ruralão, né? Isso, aí eu volto pro Ruralão. Eu tive um convite lá do time da Tapira, o Sítio Três Colinas, com o Dida, me chamou pra ir. Logo no primeiro ano já bate o final do Primeiro Ruralão. ano. Aí eu fui pra um time desorganizado, sem estrutura, que não tinha água, que não tinha Gatorade, não tinha nada. E ainda bateu o final. Mas os meninos queriam jogar bola. Então, os meninos da Tapira queriam jogar bola. E consegui colocar na cabeça deles por que joga, como que joga. Tentar. Disciplina, né? Disciplina lá. E nós chegamos na final. Só que como nosso time era inferior, como que nós jogamos na final? Foi Máfia. 2022 é... Ó, Dona Adélia. Dona Adélia. Dona Adélia que tinha Thiago, tinha Heré. Isso, É, Timão. o Patrick tinha matado na panela Isso, também um lá. Timão. E aí nós não conseguimos na final. E outra coisa, você vê o jogador quando você vai pro estádio. Todo Você mundo fala sabe isso. quem é quando vai pro estádio. O pessoal fala no estádio diferente, né? Estádio. Você tem que gostar de pressão. Eu vivo sob pressão, eu gosto de desafio. E a gente tem que gostar disso. Aí você chega no estádio, você vê quem é quem. Acho que os meninos dão uma tremida. Ah, muito. Porque chega dá pra ver já que você tá tremendo ou não? Não. Quando você chega no vestiário, tá todo mundo dentro do banheiro, no vaso, trancado, você pode saber. Dá diarreia, vomita. Aí você chega lá, todo mundo fila pra entrar no banheiro. Fala, é hoje. Dinei, aí você faz esse seu primeiro ano de Ruralão no sítio Três Colinas, né? Jogando pra Tapira. Isso. Em 2023 você recebe o convite pra entregar o elenco da máfia. Isso, aí o Adel me chamou, fui lá, conversei, me mostrou como que é a máfia. Aí fui pra máfia, assim, pra ser mais um time. Aí eu cheguei lá e eu assustei. Viu que era uma Eu organização? vi o que era a máfia de verdade. Tem time que eu joguei, não tem tanto amor, não tem tanta organização, sabe? Não tem tanto querer de uma pessoa, de um presidente, de uma diretoria,
em montar um time para ser campeão. Pra chegar pra ganhar, né? Todo mundo chegar. que passou na máfia fala a mesma coisa, que a máfia é o amor que eles têm lá pela instituição. Impressionante, a torcida. Tem time profissional que não tem torcida, Não. fanática, igual a torcida. O torcedor da máfia, ele é máfia mesmo. É máfia mesmo, gosta, corneta, xinga, cobra, assim, é uma coisa diferenciada. Igual eu falei, eu joguei em time profissional, que não é a mesma coisa que jogar na máfia. E eu gosto muito de viver sonho dos outros, realizar sonho dos outros, dentro do futebol. E o Ademo tinha um sonho de ser campeão para levar o filho dele. Para entrar com o filho dentro do campo na final. Eu falei assim, vou realizar seu sonho. Vou realizar seu sonho, mas eu quero esse jogador. Foi, contratou o jogador. Aí foi, deu certo, fomos campeão. No outro ano, mesma coisa. 2023, a máfia bate quem na final? 23? Não lembro. Aí Foi o time do Eldinho da Voadora, igual o time com o Eldinho. O Eldinho tava no curva, tava não? Não é máfia curva não, 2023? Tinha curva ainda? Eu não sei se eu tô falando besteira aqui não. Não sei, eu não lembro. Enfim, máfia campeã do Ruralão pela 8ª vez. Não, pela 8ª vez. Aí você vai pra temporada 2024. 24. Vocês Aí, emendam um bicampeonato. um bicampeonato. Aí mais organizado ainda. Aí tentou fechar as brechas que estava dando de posição, que não deu certo, que na hora H não deu conta de jogar. E o time muito forte. Um time muito forte, foi campeão invicto, goleiro menos vazado, não sei se foi artilharia, mas assim, foi um ano assim, fora da curva. Quem você pode falar que era o mais xarope de vestiário aqui, tinha da máfia, o mais chatão, assim. Sabe, o mais chatão é o Marco Júnior. Doido, Marco né? Júnior, Beija na boca, faz Marco tudo. Júnior é louco, o Marco Júnior é louco, sabe? Mas é assim, é sempre bom ter um louco dentro do... Se tiver todo mundo certinho, não dá. Se todo mundo louco, não dá. Todo time tem que ter um bandido, um cheirador, um policial, e um crente. Tem que ter, ter, né? tem que ter um negão, um branquinho, um evangélico, um católico, um da putaria. Tem que conciliar tudo. Tem que conciliar tudo. macumba. Pra dar liga tem que estar isso, tem que ter isso. Porque senão não vai. Aí você já tava com já 3 Ruralão na carreira, 2 títulos, 3 finais. Aí em 2024 o carro forte vem, né? O cheio de bater com o petróleo na porta. É complicado, né? Eu já tinha conversado com o Adelmo, falado, aí o André vem com o carro forte. Eu falei, eu não posso largar o financeiro pra Correr por amor a pro carregar amor à camisa, Chegou sabe? forte? Chegou forte, foi uma coisa assim, fora do comum pra mim. Fora do comum? Fora do comum. Mas a gente não vai só pelo dinheiro, sabe? Vai pelo sonho também. Eu conheço o André há muito tempo, sabe? Ele queria ter sonho de ser campeão também como diretor, como manager, que ele falava manager, como manager do time. Igual eu falo, você tem que viver o sonho do cara. E graças a Deus que deu certo. Foi mais complicado, porque tinha muito boleirão, tinha muito craque, achava que era craque, né? Que era craque de você contornar situações, mas tinha o Cafu também. O Cafu também é um cara fora da curva, um cara excepcional. Botava a pica na mesa lá no e vestiário falava, retém o respeito de todo mundo. E ele conseguiu controlar isso aí, porque o começo nosso foi difícil. Você tá desde aquele começo daquele Ronald Ferreira? Deus com a Ana Ferreira. E foi pífio, né? Foi pífio, foi horrível. Mas errou muito nas contratações, né, também. Assim, todo respeito aos meus amigos, todos meus amigos aqui. Mas o Anis não estava dando conta mais, o Caceba também já não estava dando. Aquilo ali não ia chegar para ser campeão. Isso. E os dois na mesma posição, sabe? E por isso que eu falo, é muita gente querendo jogar com pouca qualidade, que não se dedicava, que estava lá pelo dinheiro, que estava lá por status, sabe? E o começo foi ruim, porque todo mundo cornetava, todo mundo falava. Aí, o Sheik, time ruim, Santa Derrota, o apelido era Santa Derrota. Quer mandar um recado pro Paulão? Paulo é meu parceiro. Aí era Santa Derrota pra lá, Santa Derrota pra cá. E quando começou o Ruralão, eu falei assim, agora é a hora. Mas mudou muito mesmo o vestiário também, o papo do vestiário? Mudou muito, sabe? Aí é o primeiro jogo nosso. 4x1. 4x1, aí começou a pegar confiança. A partir do segundo, a coisa deslanchou. Eu não esqueço do primeiro jogo do Santa Vitória no Ruralão, porque o Santa Vitória jogou no domingo no Ruralão, na segunda o Sheik veio aqui no programa. Aí ele falou, não, Ronald Ferreira, Vila Campo, a gente tá ali pra perder mesmo. Pode testar. Ali pode perder. Ele falou assim pra mim, agora meu time vai bater campeão. Dito e feito. Mas eu falo assim, esse é o campeonato, igual o campeonato preparatório, mas tá o nome da instituição lá, tá o meu nome lá. Mas os caras não queriam. Eles não queriam, eles não foram contratados para Ronan Ferreira, para essas Copas, foi contratado para o Ruralão. Então, alguns lá queriam Ruralão, queriam jogar Ruralão. Só o Ruralão, né? Só o Ruralão. Então, quando um quer, 2 quer, 3 quer, não tem jeito, não tem jeito. Teve uma situação engraçada no
no início do ano passado, o time de vocês, aquela situação do Heré, né? Caiu aquilo ali no grupo do WhatsApp do time lá. Não, eu acho que todo mundo ficou assustado pela situação, sabe? Eu acho assim que todo mundo tem que saber o seu lugar dentro do time, entendeu? Se você for o melhor, aí você pode cobrar. Agora, se você tiver no mesmo nível que os outros, você tem que respeitar. Entendeu? Você tem que respeitar a instituição, tem que respeitar a hierarquia, você tem que respeitar quem te coloca, o treinador. E nós assustamos com aquilo, entendeu? Nós assustamos muito com aquilo, porque era um jogador que ia ajudar muito a gente no decorrer do campeonato. E ele tomou a decisão dele, sabe? Respeito ele, gosto muito dele, joguei com ele na máfia. Mas eu acho que ele errou muito, porque ele ia ser campeão com a gente. Na situação dessa aí, que você também é treinador dos meninos e capitão, uma dessa aí também você entra no meio e pega a voz do grupo ou não? Como quem meter uma marra dessa, eu não sou banco pra esse aqui, não sou desse aqui. Não, claro que sim, ué. Eu acho que a gente tem que falar pela experiência, pelo que a gente representa pra eles, entendeu? Eu sou um cara muito brincalhão, que tem amizade com todo mundo tem muitos inimigos também, mas tem muito mais amizade do que inimizade. Do que inimizades, mas assim, a gente tem o respeito. Eu posso conversar com ele, eu posso falar o que está acontecendo, porque respeita, que as coisas vão melhorar, tenha paciência. Porque um cara que sai titular absoluto de um time para ir para outro banco é complicado, é difícil. Mas sabe que ele não pode galgar degraus, para não treinar, se dedicar para chegar titular? Mostrar o valor dele pro grupo, né? Isso, porque eu tenho certeza também que ninguém desconfiava do valor que o Heré iria ter, como você falou. Ele é um jogador que iria agregar muito para aquele campeão do Ruralão de 2025, Santa Vitória, ou como o Canidia gosta, que você sabe quem deu o apelido de Santa Derrota foi campeão do Ruralão junto, né? O Canidia que deu o apelido de Santa Derrota. Eu pensei que era o Paulão. Não, Canidia que lançou o Santa Derrota ainda na máfia e foi campeão vestindo a camisa da máfia e do Santa Vitória. Dinei, chegando aqui na nossa reta final, Dinei, o que você espera da temporada 2006 da maior do Ruralão, da máfia? Igual você falou, você chega num outro momento do time, um outro momento da equipe. O que a máfia almeja para a temporada de 2026? Não, almeja é ser campeão de tudo que disputar, mas eu sei que vai ser um ano muito complicado. Um ano de reformulação do time, são muitas peças, chegaram muitas peças que vai ter que pegar a essência do que é a máfia, sabe? Porque jogar na máfia não é qualquer um que consegue jogar, sabe? Ele não sabe da grandeza, da dimensão que a máfia é. Então eles vai ter que assimilar isso e num tempo muito curto. Sabe? Mas assim, temos que se dedicar mais, começar a treinar, começar a pegar o que é realmente a máfia para que a gente possa chegar nas finais e consecutivamente ser campeão. Indicou alguém de novo? Meio de incerteza Santa Vitória, vai trazer alguém? Não, já indiquei um monte lá para vir, mas tá na expectativa, né? Vamos esperar mais. Voltou Dunguinha, né? Voltou Dunguinha. Não, de lá voltou só ele, só o Dunguinha. Só o Dunguinha, né? Tô tentando trazer mais uns aqui, mas tá difícil, porque lá não sabe se vai disputar, se não vai. De uma coisa a gente sabe, o Sheik não vai distribuir igual distribuiu no passado. Esse ano fechou a torneira. Esse ano a gente tem que ver se vai ser amor à camisa mesmo, né? É verdade. E quem que soltou a pauta do amor à camisa aqui no programa? Camu falou que o Thiago jogava lá pro amor à camisa. Não, o Thiago falou... o Thiago falou que jogava lá pro amor à camisa? O Thiago falou assim no programa, o Thiago falou que jogava na máfia por amor à camisa. Aí o Canidia veio aqui no programa e falou, Thiago, cabelo laranja na máfia, não existe não. Amor à camisa, o quê? Tá remoendo, tá molhando a mão aí. Brincadeiras à parte, todo mundo é parceiro nosso. Dinei, tem algum recadinho aí? Não, eu queria agradecer por participar daqui. Eu sou um fã de vocês. Sim, tá maluco. Eu sou um fã, eu gosto de ver o programa de vocês, dou muita risada e espero voltar outras vezes. Tem muito mais história, né? Tem uns caras que a gente fala que tem parte 1, parte 2. Não, tem o Dinei, dá pra fazer umas 3 partes aí. Fazer uma... Não, vocês me chamam depois pra dia do goleiro, pra gente conversar sobre os goleiros, pra me chamar os goleiros que estão bem, que são os melhores do país. Você tá em escolinha de futebol hoje? Hoje eu trabalho no Dínamo, trabalho no Gol de Placa. A gente tem que marcar de ir lá no Dino. Fazer um desafio com o Dinei. Quantos pênaltis nós conseguimos fazer no Dinei? Vou combinar. Pô, tem que marcar esse desafiozinho com o Dinei, o desafio de pênalti com o Dinei. Eu falei que eu fazia os 5 no Gussoso. Ele crava. Não. Ele alega que o Gussoso não conhece a batida dele. Não, pênalti, eu não sei se você faz. Agora, chute de longa distância, você vai fazer. Você vai ver com o Souza, pegador de pênalti. Por que não cavo nele? Agora o resto não dá não. Não dá não. Jonathan, Big Man, o maior homem de todos os tempos. Você tem algum recadinho especial? Assista aí, muito obrigado a todo mundo aí. E eu agora o próximo desafio é com o Dinei, né? Próximo desafio de futebol vai ser com o Dinei. Com o Dinei. Lá no Dino, desafio de pênalti. E agora eu posso encerrar, né? Eu acho que pode, né? O meu muito obrigado
Muito obrigado a quem ficou até aqui. Senta o dedo no like aí e tamo junto. Até semana que vem. Abraço.